Olá pessoal, como eu havia anunciado que faria alguns vídeos sobre ergonomia do ambiente, estamos começando aqui o primeiro. Bem, os que me seguem aqui já me conhecem, eu sou Vilma Vilaroco, eu sou pesquisadora, professora universitária, líder de grupo de pesquisa há muitos anos, há mais de 3 décadas que eu venho nessa jornada. E desde os anos, final dos anos 90, 98, 99, 2000, quando eu estava cursando meu doutorado, que nós começamos a trabalhar uma relação entre ergonomia, ambiente construído, arquitetura. À época, isso era muito pouco explorado ainda. Era uma área que, quando nós olhávamos com esse olhar sobre por que não aplicar a ergonomia aos ambientes construídos, aos projetos de arquitetura, às relações pessoa-ambiente. E na época, poucas pessoas falavam sobre isso. Pouquíssimas pessoas falavam sobre isso naquele momento. E começamos a estudar e nos apaixonar por essa área. A palavra é esta, uma paixão que direcionou a minha vida acadêmica de pesquisas desde aquele momento. E naquele momento, daquele doutorado em engenharia de produção, na linha de ergonomia, começávamos a nos inteirar do que seria uma ergonomia. E eu acho que para começar esses vídeos que nós estaremos postando aqui, a primeira grande questão é esclarecer para aqueles que ainda não têm tal esclarecimento, muito na sua mente, o que é ergonomia. Ergonomia, lá na sua origem, lá atrás, ela foi chamada de a ciência do trabalho. Durante muito tempo, a ergonomia não foi tida como ciência. Ela era um ramo do conhecimento científico, uma área do estudo científico, mas não ainda uma ciência. Hoje, muitos já consideram a ergonomia, sim, uma ciência, porque ela trabalha com método, com procedimento, com metodologias. E uma ciência, uma pesquisa, um trabalho científico precisa de sistematização metodológica. Então, por isso a ergonomia hoje já é tratada como uma ciência por muitos. E quando nós pensamos nesta definição, nesta pequena fala sobre ergonomia, a ciência do trabalho, eu vou sugerir a você que me ouve que procure no site da ABERGO, Associação Brasileira de Ergonomia, por uma definição maior, no site da IEA, que é a Associação Internacional de Ergonomia, por uma definição mais completa. Eu não vou me ater a isso neste momento. Até porque, pensando muito ao longo de todo esse tempo, conectando pesquisas, estudos, trabalho desenvolvido em empresa, os trabalhos dos orientandos diversos de mestrado e de doutorado, eu estou chegando à conclusão que a ergonomia não é a ciência do trabalho. A ergonomia é a ciência das pessoas. Por quê? Toda boa ergonomia tem como seu foco, seu centro, seu núcleo principal, o ser humano. Então começou com a questão do trabalho, na verdade começou antes. Se você quiser estudar um pouco sobre ergonomia, tem muita coisa sobre ergonomia na internet. Mas quando a gente fala do trabalho, ali eu não estou preocupada com o trabalho em si. Eu estou preocupada com as pessoas desenvolvendo o trabalho. Como é que acontece a realização da atividade? Quais movimentos são realizados pelas pessoas para realizar sua atividade? Como é o posto de trabalho em que ela está? Que equipamentos ela usa? Que movimentos ela faz? Em que superfície ela se assenta? Como é o seu encosto? Como é o seu assento? Quais as questões antropométricas, ou seja, das medidas da pessoa, estão envolvidas nesta relação? Então, nós estamos estudando a pessoa. O trabalho é aquela atividade que ela está fazendo. Bem, mas o nosso objetivo é tratar de ergonomia aplicada ao ambiente construído. A famosa ergonomia do ambiente construído, ou EAC, que é a sua sigla. Então, quando nós falamos na ergonomia do ambiente construído, eu estou preocupada com o quê? Com o ambiente? Sim, com o ambiente. Mas eu estou muito mais preocupada com as pessoas dentro do ambiente.
Eu preciso saber como esse ambiente vai impactar nas pessoas. Eu preciso saber como as pessoas se movem dentro deste ambiente. Eu preciso saber como acontece a realização das atividades que elas fazem. E quando eu falo em atividades, eu não falo só em trabalho. Porque, por exemplo, numa sala de aula, todos estão trabalhando? O professor, sim. Os estudantes estão trabalhando? É o trabalho deles? É o labor deles? Não. Mas eles estão desenvolvendo uma atividade. Eles estão ali assistindo a aula, adquirindo conhecimentos, eles estão anotando, eles estão ouvindo, estão prestando atenção, estão desenvolvendo uma atividade. E para isso ele precisa de uma superfície que apoie caderno, livro, material de anotação, muitas vezes um computador, um tablet já bastante inserido hoje em dia nas aulas. Para isso ele precisa estar sentado numa superfície, numa cadeira, a carteira escolar, como é chamada. O professor está em pé, mas ele precisa em algum momento sentar. Os alunos e o professor precisam se deslocar através do espaço da sala. E como esse espaço pode impactar a pessoa? Tem cores? Qual é o material do revestimento? Tem janelas? Tem iluminação natural? Não? É um ar-condicionado? Quantos alunos você conhece que leva todos os dias o seu casaquinho, o seu agasalho para vestir na sala de aula? Porque está muito fria. Outros sentam distante do equipamento do condicionador de ar, sentem calor. Outras pessoas, elas sentem mais frio. E às vezes eu preciso conjugar a iluminação natural com a iluminação artificial. Eu preciso muitas vezes me preocupar em como as pessoas estão se sentindo dentro daquele espaço. E você? Como você tem se sentido dentro dos seus espaços? Na sua casa, que hoje em dia, neste momento que estamos vivendo, tem sido muitas vezes utilizado como também seu espaço de trabalho? Como você se sente no seu quarto, que você entra para relaxar? Ele tem lhe trazido esse sentido de relaxamento? Como você se sente no seu ambiente de trabalho? Como é o seu espaço? São essas questões todas que nós vamos tratar aqui ao longo de não sei quanto tempo. Vamos falando. Vamos postando essas questões que têm nos preocupado muito, porque a ciência já nos explica, e em algum momento nós vamos tratar um pouco disso, já nos garante que o ambiente interfere em nosso comportamento, porque o ambiente traz reações para o nosso cérebro. Na hora que o ambiente impacta e traz reações e traz modificações nas minhas sensações cerebrais, isso repercute em todo o meu ser. Então, o ambiente, em última análise, desculpem, ele vai trazer bem-estar ou não para os seus ocupantes. Ele vai trazer sensação de pertencimento se você foi consultado, se você pôde opinar sobre aquele ambiente ao ele ser preparado. Ele vai lhe trazer muitas vezes sensação de repulsa quando ele lhe traz à memória elementos, fatos, dados, acontecimentos que lhe tenham sido desagradáveis. Essas são as questões que nós vamos tratar aqui nesse nosso feed, onde eu estarei postando vídeos. Eu tentarei ter uma regularidade de uns 2 por semana, mas pelo menos um, toda semana. E nós vamos chegar à conclusão que ergonomia pode ser tratada como a ciência que traz felicidade para as pessoas. Ela traz felicidade no desenvolvimento de atividades, ela traz felicidade no ambiente de trabalho, ela traz felicidade quando você se relaciona bem com este ambiente, quando você se locomove bem, quando você está bem acomodada, quando você sente prazer, satisfação de estar ali naquele ambiente.
Acompanhe nossas postagens, nossos vídeos. Nós vamos tratar de vários assuntos. Eu tenho feito algumas palestras, mesas redondas, lives, e as pessoas me mandam e-mail depois, porque eu sempre deixo o meu contato ali. As pessoas me mandam e-mail, eu quero me inteirar mais, eu quero participar do grupo de pesquisa, como é que eu faço? Eu queria entender mais, e para isso eu já quero dizer a você, para você seguir o perfil do nosso grupo de pesquisa aqui no Instagram, que é o Ergo Ambiente. Ergo Ambiente é o nosso grupo de pesquisa. No nosso site, ergoambiente.com, nós temos ali todas as pesquisas do nosso grupo, que estejam publicadas em dissertações, em teses, em capítulos de livros, aqueles que são permitidos colocar, em anais de congresso, que são os nossos artigos. As lives que nós fizemos estão ali também colocadas, e alguns pequenos textos nossos estão colocados ali também. Vamos falar aqui de metodologias, de ferramentas, de percepção, um pouco da neurociência aplicada aos ambientes, que seria a neuroergonomia aplicada a ambientes, que em alguns casos são chamados de trabalhos ou estudos de neuroarquitetura. Temos muita coisa para conversar. Eu vou continuar fazendo as postagens e colocando aqui, e vocês vão me mandando um feedback através dos comentários, tanto no nosso site, como nas minhas publicações todas, tem meu endereço de e-mail. Para aqueles que quiserem entrar em contato comigo, eu respondo todos. Mas, talvez, pela demanda que tem aumentado nos últimos tempos, eu demore um pouquinho a responder. Mas nós vamos nos falando e vamos nos conectando, entendendo por que é que eu estou dizendo que a ergonomia é a ciência das pessoas. Aí você pode me dizer, não é a antropologia que estuda as pessoas? Sim. Mas se a ergonomia é aquela ciência que cuida de ajustar o trabalho ao trabalhador, o ambiente ao usuário, o equipamento a quem está manuseando-o, eu estou preocupada com a pessoa que está trabalhando, com a pessoa que está usando o equipamento. Está bem? Ficamos assim então. Um bom dia ou uma boa noite, dependendo do horário que você está me vendo. E vamos continuar publicando aqui, tornando ainda mais expandido este conceito da ergonomia aplicada ao ambiente construído. Grande abraço a todos vocês e obrigada por ter me escutado esse momento.